aos nossos corações. Glória a Deus, irmãos. Hoje pela manhã nós tivemos no culto de batismo nas águas ali na congregação de Caquegaua. Irmãos, ele foi um momento de muita bênção, foi um momento de muita alegria, um mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio. No nome de Jesus, nós tivemos 3 candidatas aqui da igreja local, de Sanadai, as nossas irmãs Gabriela e as nossas irmãs Beatriz, as duas Beatriz, filha do irmão Levi, e a nossa outra irmã Beatriz, mãe do Oliver. Amém? Então desceram as águas batismais e foi um momento de muita alegria, irmãos, e agradecemos a Deus pela vida das nossas irmãs e agradecemos à igreja pelas vossas orações e intercessões no nome de Jesus. Também agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estiveram orando e intercedendo pela minha esposa, pela minha filha. Hoje, graças a Deus, ela pode estar aqui conosco, irmãos. Glória a Deus. Hoje, a lição de número 9, estaremos estudando essa lição. E o tema dessa lição, a igreja e o sustento missionário, é o tema da nossa lição. A igreja e o sustento missionário. E o texto áureo da nossa lição, ou melhor dizendo, texto áureo, diz assim a palavra do Senhor: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Verdade prática. A igreja pode ler ao som de 3. 1, 2, 3. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Glória a Deus. O sustento missionário é um investimento. Amém, irmãos? O sustento missionário é um investimento, e é um investimento espiritual que Deus acredita. Esse investimento que você faz, que nós fazemos, que a igreja faz na vida do missionário, Deus acredita na conta dos doadores. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 20, de versículos de número 10 a versículo de número 20. Filipenses 4, 10 ao 20. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o seguinte, façamos essa leitura no nome de Jesus. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tornar parte na minha aflição. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que propriedade, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Versículo 20. Ora,
ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, na introdução da nossa lição, nos diz assim: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10 ao 20. Em seguida, destacamos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro na obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Amém, irmãos? Então, quando nós fazemos o propósito de investir na obra missionária, nós estamos ajuntando tesouros na eternidade. E a lição de hoje, irmãos, ela nos propõe, o que ela nos propõe? Ela aborda algo específico a respeito do sustento financeiro na vida do missionário, na obra missionária, ancorando-se na passagem bíblica de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10 ao versículo de número 20 do texto que nós lemos. E aqui nesse trecho das Escrituras, descrito aqui pelo próprio apóstolo Paulo, ele fornece o quê? Ele fornece essa visão íntima a respeito do sustento da obra na vida do apóstolo Paulo. Um sustento que vinha da parte da igreja, para que ele viesse ali a dar continuidade, para exercer o seu chamado, para exercer a obra missionária na sua vida. E nesse texto que nós lemos de Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20, Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, o que ele faz? É que ele expressa a sua gratidão. Ele expressa a sua gratidão ali aos irmãos pela oferta que eles haviam recebido deles. Os irmãos haviam se juntado para que pudesse ali levar a sua oferta, e ele destaca ali a independência e o contentamento que ele tinha em todas as circunstâncias, irmãos. Veja no texto que nós lemos, ele fala tanto sem ter abundância como a padecer necessidade, ou seja, em todos os momentos da sua vida, ele expressa o seu contentamento em servir ao Senhor, na abundância, na necessidade, na escassez, mas ele sempre estava com alegria fazendo a obra de Deus. Ele sempre com alegria levando a palavra de Deus, ou seja, tendo ali contentamento em fazer. E o versículo de número 19, nós vemos, é um versículo muito poderoso, quando ele afirma a sua confiança na provisão divina. Ele afirma ali que ele confia no Senhor. Ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então a sua confiança está totalmente depositada em quem? No Senhor. A nossa confiança não pode estar nas coisas deste mundo. A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, igreja, cristãos, confiamos no Senhor. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, na sua palavra, segundo as suas promessas, está a nossa confiança. Quais foram os princípios básicos aqui, à luz dessa carta de Filipenses?
o contentamento desses versículos que nós lemos. O contentamento na abundância e necessidade. Paulo ele ensina aqui a lição profunda de encontrar esse contentamento independente da circunstância que ele vive, ou que nós possamos viver. Nós temos que encontrar esse contentamento, irmãos, independente se estamos bem financeiramente ou não, se estamos muito bem, temos as coisas materiais ou não temos, mas ele expressa aqui o seu contentamento. Então ele nos instrui nessa carta, ele instrui a igreja a ter sempre esse contentamento. E essa é a atitude, ela é crucial no contexto do sustento missionário. Irmãos, o missionário ele está no campo, então ele confia no Senhor, e além dele confiar no Senhor, irmãos, independentemente da circunstância que ele vive, ele tem o contentamento. Então Paulo, fazendo a obra do Senhor, tendo ou não tendo, irmãos, ele não mudava para com o Senhor. Tendo ou não tendo, ele sempre estava fazendo aquilo que Deus confiou em suas mãos com contentamento. E veja, irmãos, nós não devemos depender das condições financeiras, mas da confiança no Senhor. É isso que nós dependemos. É isso que Paulo dependia, da sua confiança no Senhor. E ele instrui a igreja de Filipos: olha, a sua confiança não está nas coisas materiais, mas a sua confiança, a nossa confiança tem que estar no Deus Todo-Poderoso, que pode suprir todas as nossas necessidades. Nós vemos também, nesse texto que nós lemos, a generosidade e fruto espiritual ali na vida do apóstolo Paulo. Paulo ele não busca, meus irmãos, apenas as dádivas materiais. Tem pessoas, irmãos, que quanto mais têm, mais elas querem. Quanto mais elas buscam, mais elas sentem necessidade de coisas materiais. Tem pessoas que elas vivem dessa maneira, mas Paulo, ele não busca as dádivas materiais. Paulo aqui, irmãos, ele destaca a importância do fruto espiritual, que ressalta o quê? Na generosidade das pessoas. As pessoas generosas. E essa perspectiva, irmãos, ela alinha-se com o entendimento de que o sustento missionário vai além somente do aspecto financeiro. Vai muito além disso. Essa perspectiva, ela alinha-se, meus irmãos, envolvendo uma contribuição que produz resultados espirituais. Mas é resultados espirituais, irmãos, que são duradouros. É disso que Paulo, ele desfrutava, da generosidade e desse fruto espiritual. E a sua dependência da provisão divina. A declaração de Paulo, em questão à provisão divina, não é apenas uma expressão de confiança, mas também destaca o quê? A dependência contínua na fidelidade de Deus para suprir todas as suas necessidades. Aleluia. A nossa confiança está em Deus, irmãos? Será que a nossa confiança está no Senhor em suprir todas as nossas necessidades? Se eu abrir aqui um espaço para falar, irmã Solange, fala da sua necessidade. Irmã Nathalie, fala da sua necessidade. Irmã Sara, fala da sua necessidade. Irmã Marina, David, Alisson, Pablo, irmã Adriana. Irmãos, cada um tem a sua necessidade. Cada um de nós temos a nossa necessidade. Mas Paulo, ele sabe que a provisão divina, irmãos, é Deus na nossa vida. Deus, ele há de suprir todas as necessidades. Isso ressalta na dimensão espiritual do sustento missionário,
colocando a sua confiança totalmente no Senhor. E para nós encerrarmos aqui a introdução, em 2 Coríntios, capítulo de número 8, capítulo de número 9, Paulo, ele aborda a coleta. Esse texto ele é muito lido nos nossos momentos ofertórios aqui, mas aqui Paulo, o que Paulo ele aborda? Paulo ele aborda aqui para os santos, e ele enfatiza princípios semelhantes de generosidade e contribuição financeira. A igreja de Filipos, na igreja de Coríntios era assim. Agora, na igreja de Filipos, ele destaca por sua prontidão e constância no apoio a Paulo, enquanto as exortações de Paulo aos coríntios refletem o mesmo princípio de contribuição consciente e generosa. Ok, irmãos? Amém? Então nós vamos para a palavra-chave da nossa lição de hoje. Ela é sustento. Palavra-chave de hoje, sustento. O que é sustento? Na Bíblia Sagrada, sustento na Bíblia nos lembra não apenas da provisão material divina, mas da contínua sustentação espiritual que nós recebemos do Senhor. E esse entendimento, ele transcende as limitações humanas e nos direciona para uma confiança profunda no Criador que sustenta toda a existência. Amém, irmãos? A igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Nós vemos aqui duas igrejas, irmãos. Uma igreja diferente da outra. Existem dois modelos de igreja no que diz respeito à ajuda do sustento missionário. Dois modelos de igreja. A igreja de Filipos era uma igreja generosa e contribuía, ela ajudava significativamente o ministério do apóstolo Paulo, ela contribuía de uma forma voluntária para o sustento do apóstolo. Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao versículo de número 19. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha abundantes dons espirituais e conhecimento das coisas de Deus, mas ela não tinha sensibilidade em ajudar o ministério de Paulo, ao contrário da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela se solidarizou pelas necessidades de Paulo. Elas tiveram essa sensibilidade de que eles precisavam manter e ajudar o ministério missionário na vida de Paulo. Ao contrário da igreja de Corinto, que não tinha essa sensibilidade em ajudar. A igreja que ajuda no sustento missionário, irmãos, nós vimos no início que ela planta bênçãos espirituais. Aquele que ajuda no sustento missionário, a igreja que ajuda no sustento missionário, ela planta bênçãos espirituais, segundo Coríntios capítulo de número 9, versículo 6 ao versículo de número 8. Primeiro tópico da nossa lição, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro tópico, Paulo e a igreja de Filipos. Irmã Solange, a senhora pode ler para nós? Paulo e a igreja de Filipos. O texto da nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, de 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Nós vemos aqui, nesse
subtópico, e temos aqui uma palavra que diz assim, que foi entregue voluntariamente. Então eles entregaram a sua oferta de uma forma voluntária. Aqui no texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 10 ao 20, ele revela aqui, irmãos, essa profunda relação entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. Havia ali uma profunda relação entre eles. E essa profunda relação que eles tinham entre si, a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo, nós vemos que fazia com que aquilo que eles faziam era de forma voluntária. A sua oferta era de forma voluntária ao apóstolo Paulo. E isso aqui destaca não apenas no aspecto financeiro que diz respeito à contribuição, mas também, irmãos, na motivação que estava no coração deles. A primeira causa era aquilo que estava dentro do coração: o amor, a paixão pelas almas, o amor, a paixão pelas vidas, pelas pessoas. Isso fazia com que os nossos irmãos de Filipos, eles contribuíssem de maneira voluntária. Por quê? Porque existia um amor pelo próximo, existia um amor pela vida das pessoas em apoiar o ministério de Paulo, em apoiar ali a causa de Paulo. O relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos revela o quê? Esse profundo entendimento da natureza do sustento missionário. Paulo, ele, sendo o apóstolo, viveu por fé. Ele experimentou as extremidades da abundância, mas também teve momentos de escassez na sua vida. E a sua aceitação da oferta que vinha da igreja de Filipenses não foi apenas um ato prático, um ato usual na sua vida, não, irmãos, mas foi uma comunhão espiritual e um testemunho de confiança em Deus. Esse foi o testemunho de confiança no Senhor. E essa palavra que oferta, ela vai além de meros recursos financeiros, vai muito mais além. O que ela reflete? Ela reflete o coração generoso dos nossos irmãos. Ela reflete o coração generoso da igreja e a disposição voluntária da igreja de Filipos em participar ativamente no ministério de Paulo, em estar ali somando junto com o ministério de Paulo, estar abraçando ali essa causa de Paulo. E esse contexto histórico, ele enfatiza a mudança na situação financeira de Paulo, indicando que a sua decisão de viver por meio de fé e depender das ofertas voluntárias estava enraizada em um compromisso mais profundo com o chamado missionário. Isso gerou dentro dele o desejo ardente, irmãos, de fazer a obra do Senhor, mesmo sabendo que ele poderia passar momentos difíceis, mesmo sabendo que ele poderia passar momentos de escassez, como ele já havia passado. Mas o seu contentamento em fazer a obra, a sua confiança no Senhor e o amor, a generosidade da igreja faziam com que a obra missionária ela estava sendo alavancada. Ela estava sendo, irmãos, ela estava tendo resultados. Por quê? Porque Paulo, ele tinha a sua confiança totalmente no Senhor. Amém, irmãos? Segundo subtópico da nossa lição, o privilégio de participar do sustento missionário. Irmão, você já parou para pensar? O privilégio que nós temos? Eu não posso ir, mas eu sei que a minha oferta, irmãos, está alcançando vidas lá no Peru. Eu não posso ir, mas eu sei que parte da minha oferta alcançou pessoas lá em Portugal, quando ainda nós tínhamos missionário em Portugal.
Eu não posso ir, mas eu sei que parte da minha oferta alcançou pessoas lá na África. Eu não posso estar lá, mas só o fato de eu saber que a minha contribuição missionária está sendo para o sustento do missionário, e o missionário está levando a semente da palavra de Deus. Irmãos, isso nos traz alegria, traz regozijo na nossa alma, no nosso coração. Eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Eu não posso ir, mas eu posso orar. De alguma maneira, irmãos, nós temos o privilégio de participar da obra missionária, do sustento missionário. Aleluia. E o tópico de número 2 nos diz isso: o privilégio de participar do sustento missionário. Irmã Nathalie, por gentileza. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Glória a Deus, Deus abençoe. Vimos aqui privilégio, mais uma vez. Privilégio, a luz. Me perdi, irmãos. Ora, aqui. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico da igreja local. É um privilégio nosso. É um privilégio específico para nós. A participação no sustento missionário, ela é apresentada como um privilégio. Ela é apresentada a nós como um privilégio. É apresentada para nós, irmãos, como um privilégio de uma generosidade voluntária e alegre que a igreja de Filipos ela tinha de participar dessa obra. O texto aqui de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 15, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, Filipenses 4, versículo de número 15, diz assim, na minha versão diz assim: dizemos a vocês pela palavra, perdão, está errado, estou em Tessalonicenses, Filipenses 4,15. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Então eles tiveram o privilégio, e aqui Paulo ele destaca não apenas a oferta material, mas a atitude e a alegria deles poderem voluntariamente contribuir para o sustento missionário. Ele faz esse destaque aqui. E a alegria, a voluntariedade na contribuição, como exemplo pelos nossos irmãos filipenses, destacam essa motivação para que nós também, irmãos, sendo igreja local, nós venhamos a fazer parte deste privilégio do sustento missionário. Nós, sendo uma igreja local, olhando o exemplo da igreja de Filipos, temos o mesmo contentamento. Que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus ele disse nas suas palavras. Temos que ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Temos que ter esse mesmo sentimento da igreja de Filipos,
quando eles abraçaram essa causa de uma maneira voluntária e com amor, eles contribuíam para o sustento missionário. É uma obrigação? Pergunto eu. Não. Não temos obrigação, irmãos. Não temos nenhuma obrigação. Mas é um privilégio participar da expansão do reino de Deus. É um privilégio para nós, irmãos. É um privilégio para nós, igreja. Essa atitude, irmãos, ela reflete a compreensão bíblica de que nós somos co-participantes da obra do Senhor. De que nós somos, irmãos, co-participantes desse ministério. E o nosso suporte vai além, irmãos, além do nosso financeiro, vai além das nossas orações, além das nossas intercessões. E esse acompanhamento, ele tem que ser contínuo. Não podemos, não é somente um momento, mas ele tem que ser contínuo na nossa vida. O privilégio de participar do sustento missionário, irmãos, vai além do que você contribuir somente financeiramente. Vai além, é uma oportunidade para nós de nós nos envolvermos ativamente, contribuindo para o avanço do Evangelho, formando, meus irmãos, uma igreja universal pelo mesmo propósito de proclamar a palavra de Deus, proclamar o reino do Senhor, proclamar a salvação, que é através da palavra de Cristo, através da pessoa de Cristo, através da vida do missionário. É um privilégio para nós, igreja. Amém, irmãos? Terceiro subtópico: esferas do sustento missionário. Diácono Rodrigo, por gentileza. Amém. Esferas do sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes natureza, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Obrigado, Deus abençoe. Então existem várias esferas de sustento missionário. E esse trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente, como o texto que o Diácono Rodrigo nos leu. E quando, irmãos, nós, sendo Igreja de Cristo, enviamos um missionário para um determinado país, tem que haver antes um planejamento financeiro, para que haja ali o custeio da alimentação, moradia, transporte e todas as outras demais necessidades. Lembrando que o missionário, ele não está sozinho. Ele tem esposa, ele tem, se ele tiver filhos, os filhos acompanham também. É uma família. E se em algum momento, dentro dessa tarefa que eles estão realizando, é uma responsabilidade muito grande, mas em algum momento haja um rompimento dessa responsabilidade que nós temos como missionário, todo um trabalho afetado, uma família corre um grande risco. E eu posso falar aqui de coisas que nós sabemos dentro do nosso ministério, irmãos,
a responsabilidade que o nosso pastor presidente ele tem com os missionários no campo, que na falta de recursos, irmãos, os pastores que são integrais na obra aqui, eles ficam sem salário, eles ficam sem a sua ajuda, mas não pode faltar para o missionário que foi enviado ao campo. Falta aqui, falta recursos aqui, mas para o missionário que está lá no campo, para a sua família que está lá fazendo a obra do Senhor, não pode faltar. E quantas vezes nós já ouvimos isso, irmãos? Por quê? Porque passamos por crises. Passamos por várias crises. E nas crises, irmãos, a arrecadação, ela cai. Os dizimistas, muitas pessoas ficam desempregados, cai. A contribuição cai. E com isso, irmãos, não temos entrada no nosso caixa local. Mas, irmãos, com tudo isso, não podemos deixar de fazer o nosso envio para o missionário. Não podemos. O sustento missionário, como nós lemos aqui, ele abrange diversas áreas, diversas esferas que estão além do financiamento econômico, alcançando as necessidades que são básicas do missionário, da sua família, no contexto cultural específico. A responsabilidade de garantir esse sustento financeiro é crucial para a eficácia e continuidade do trabalho missionário. É crucial isso na vida do missionário. Não pode faltar de jeito nenhum. A promessa aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 18 a 19, do texto aqui que nós lemos, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, diz o apóstolo Paulo. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Veja, irmãos, a igreja de Filipos era uma igreja rica? Não era uma igreja rica, mas era uma igreja que contribuía para a obra do Senhor. Era uma igreja que entendeu a necessidade do missionário e não deixava faltar o recurso. Ele foi enviado pelas mãos de Epafrodito, toda a arrecadação foi enviada pelas mãos de Epafrodito e entregue a Paulo. Em resumo, o sustento missionário, irmãos, ele abrange muitas esferas, atenção cuidadosa e planejamento. É uma exceção tangível da comunhão e parceria entre a igreja local, os missionários de Deus, destacando a importância de uma abordagem integral para o avanço do Evangelho nos contextos transculturais. Amém, irmãos? Amém? Até aqui? Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Alguns princípios básicos. Primeiro, o custo do sustento financeiro. Quem está ali? Irmã Letícia? Quem? Isso, irmã Letícia, pode ler? O custo do sustento financeiro? Antes de ser lançado em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo conforme menciona por Jesus no Evangelho de Lucas. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muito
assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Obrigado, Deus abençoe. Existe um princípio para todas as coisas, que precede todas as coisas. E o princípio aqui, irmãos, de calcular os custos antes de embarcar em projetos missionários é uma sabedoria, é uma prática, e essa prática e essa sabedoria, ela foi ensinada por Jesus em Lucas capítulo número 14, versículo número 28. Lucas 14, 28. Jesus ele propôs ali uma parábola, e ele disse assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então veja que o ensinamento que o Senhor deixou: senta, projeta, calcula os custos, e depois, vendo que há possibilidade, então embarca nesse projeto. E aqui, irmãos, existe o projeto missionário, existe um custo, e não pode ser de qualquer maneira. Então se faz necessário calcular todos esses custos antes de embarcar nesse projeto. E aquele que faz isso, irmãos, usa de sabedoria. Usa de sabedoria por quê? Porque foi ensinado pelo Senhor nesse texto de Lucas capítulo 14, versículo de número 28. Antes de você edificar uma casa, antes de você edificar construir, levantar uma torre, primeiro se assenta, Jesus ele disse. Se assenta, calcula o preço, para ver se você vai ter dinheiro suficiente para que você venha completá-la. Aí, depois de lançar o alicerce e não foi capaz de terminá-la, o que essas pessoas vão vir? O que as pessoas vão fazer? Elas vão sarrear. Elas vão, irmãos, elas vão ver que foi iniciada uma obra, mas não foi capaz de terminar. Além disso, a necessidade de estabelecer acordos claros e contratos prévios entre a igreja e o missionário, como que foi mencionado em Mateus capítulo 5, versículo de número 37. Mateus capítulo 5, versículo de número 37, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 37. Seja o seu o quê? Mateus 5, 37. Como está na versão dos irmãos? Mateus 5, 37. Seja o seu falar. E o que passar disso vem do maligno. Então o nosso falar, irmãos, é sim, sim, é não, não. É tudo às claras. Tudo às claras. E esses contratos missionários, a igreja, irmãos, como nós lemos aqui, tem que ser tudo às claras, deve ser feito com clareza e correção, dentro desse texto que nós lemos. O compromisso financeiro assumido pela igreja local não é apenas uma obrigação, mas uma expressão prática de apoio e cuidado para com o missionário e para com a sua família. Temos que ter, irmãos, essa consciência de que nós, como igreja local, nós assumimos esse compromisso, e esse compromisso, irmãos, agora é uma obrigação que nós temos dentro dessa prática de apoio com o missionário e com a sua família. Isso inclui
isso inclui variedade de custos, desde o transporte, o local de moradia, as suas necessidades diárias diversas que cada um tem. Todos nós temos as nossas necessidades aqui, diárias, que precisam ser supridas. Sim, temos. O missionário não é diferente, irmãos. Eles têm as suas necessidades. Então, o princípio de nós calcularmos os custos e estabelecermos os acordos claros no sustento missionário reflete uma abordagem bíblica dentro desse texto que nós lemos e a prática para o envolvimento da igreja local na obra missionária. Essa diligência financeira não apenas assegura a estabilidade do missionário, mas também fortalece a integridade e a eficácia do testemunho cristão em contexto transcultural. Amém, irmãos? Então nós temos um compromisso e temos um custo. E precisamos, irmãos, precisamos manter esse compromisso com a obra do Senhor. Segundo, princípios básicos do sustento missionário. Princípios básicos do sustento missionário. Irmã Sara, a senhora pode ler, por gentileza? Com base no texto de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. D. O sustento deve ser mais do que básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Obrigado, Deus abençoe. Em Filipenses, no 4, 10, ele enfatiza a importância de cuidar das necessidades do missionário, incluindo um provimento atencioso e organizado. E a coletividade, na contribuição e a entrega regular do sustento reflete a ideia de uma comunidade que está comprometida em fazer a obra do Senhor, em enviar o recurso financeiro para os missionários. E esse princípio de coleta e entrega eficiente está alinhado, irmãos, com a responsabilidade da igreja, da comunidade cristã, como está escrito lá em Filipenses. Então, está alinhado, irmãos, o compromisso de fazer a obra do Senhor. Deus, irmãos, supre as necessidades? Sim, Deus supre as necessidades. Mas nós, como igreja, nós temos esse cumprimento na nossa vida, esses princípios básicos que precisam ser cumpridos no sustento missionário. E é coisas básicas somente, irmãos, somente coisas básicas, mas que precisam ser cumpridas na vida do missionário. Terceiro, um apoio fiel e permanente. Irmã Marina, a senhora pode ler, por gentileza? Terceiro subtópico, um apoio fiel e permanente. Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não
Obrigado, irmã, Deus abençoe. Paulo, ele elogia os nossos irmãos filipenses, porque os nossos irmãos filipenses estavam apoiando fielmente, permanentemente. E aqui ele destaca a importância de que isso seja dado continuidade nessa obra. Ele destaca essa importância da continuidade no sustento na obra missionária. E ainda ele ressalta aqui, irmãos, a necessidade de uma fidelidade constante dos fiéis, que são parceiros cruciais no ministério da obra missionária. Ele fala da constância, que nós precisamos ser constantes no que diz respeito à contribuição missionária. Então, ele faz essa ressalva e ele destaca aqui, meus irmãos, que é nessa expressão de comunhão, de parceria espiritual, o compromisso contínuo da igreja local em apoiar, em orar, em doar, em não apenas na necessidade financeira dos missionários, mas, irmãos, fortalecer os laços espirituais que sustenta toda essa obra. Então ele precisa, irmãos, por quê? Porque esta obra, irmãos, não é uma obra de uma semana, esta obra não é obra de um mês, mas esta obra, irmãos, é uma obra de longo prazo e que ela só encerrará quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Por isso que precisamos haver, por isso que precisa haver constância nessa obra, em relação às nossas ofertas, em relação às nossas orações, em relação às nossas intercessões, tem que ser constante nas nossas vidas. Ok, irmãos, até aqui? Amém? Nós vamos caminhar já por encerramento. Terceiro tópico: aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro subtópico, Pablo, o senhor tem a lição? Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não o bastante a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Seus membros demonstravam insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Obrigado, Deus abençoe. Então nós vemos aqui o exemplo de duas igrejas, Filipos e a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a igreja de Filipos, melhor dizendo, era uma igreja que era exemplar, ela tinha o exemplo de generosidade na obra missionária. A igreja de Corinto, ela tinha este exemplo. Eles enviavam oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Agora a igreja de Corinto, ela deixou um exemplo na abundância, como nós vimos aqui no comentarista, nos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Mas eles demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do missionário, o apóstolo Paulo. E infelizmente, por não ser uma igreja generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo Paulo pudesse dar continuidade em exercer a obra que ele estava realizando. Então nós vimos aqui essa diferença, uma que foi elogiada pela sua generosidade e a outra, meus irmãos, que precisou de uma intervenção.
uma outra igreja que fazia que ela não conseguiu enxergar da mesma maneira que a igreja de Filipos ela enxergava. E ele destacou essa importância, né, entre as duas igrejas. Era crucial a parte da generosidade financeira na obra missionária. Então ele fez essa comparação. Isso não apenas sustenta os obreiros no campo, mas também ela reflete o que? Na saúde espiritual e na prontidão da igreja em participar ativamente do cumprimento dessa grande comissão. Nós temos, irmãos, essa obrigação de participarmos ativamente no cumprimento dessa grande comissão. E segundo, tendo consciência do nosso dever. Irmão Maicon, você pode ler, por gentileza? Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuiu para a obra missionária e o investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor o recebe com alegria. Esse ato nos dá certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando o tesouro no céu. Obrigado, irmão, Deus abençoe. A consciência de que nós temos um dever, ela nos leva, irmãos, a entender a respeito da contribuição da obra missionária. E o que o Paulo fez aqui? Paulo, ele fez um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios capítulo de número 9, versículo 6 ao versículo de número 8, Paulo escreve ali os irmãos de Coríntios ali. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E olha aqui, irmãos, o que Paulo lhe acredita aqui. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aí vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aí versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, o que Paulo ele lembra aos irmãos de Coríntios: a sua generosidade fará com que o Senhor, o Deus que é todo poderoso, lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todos os tempos, nós tenhamos tudo o que é necessário para as nossas vidas. Aleluia. E você tem tido falta de alguma coisa? Temos tido falta de algumas coisas que não são necessárias, irmãos. Às vezes nós queremos, isso nós não vamos ter. Mas o que comer, o que beber e o que vestir, irmãos, Deus não tem deixado faltar a nós.
Coisas supérfluas pode faltar, porque são supérfluas, mas aquilo que nós temos necessidade, comer, beber e vestir, irmãos, Deus em todo tempo, em todo momento, Deus não tem deixado faltar nada a nós. Amém, irmãos? Terceiro, para nós encerrarmos, pessoas financiando a obra divina. Cooperador Alisson. Lucas 8, verso 1 ao 3, muitas mulheres acompanhavam nosso Senhor e serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão das mensagens de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra Missões Transculturais. Portanto, atentamos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, cooperador Alisson. Então nós vemos aqui, o comentarista nos deixou, que existem pessoas que estão financiando a obra divina. E nós vemos aqui essa parábola do semeador, em Lucas capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 3. Jesus deixou essa parábola e disse: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Irmãos, olha que exemplo que essas mulheres deixaram. Jesus e os 12 discípulos e apenas 3 mulheres sustentando todos esses homens a realizarem a obra do Senhor. E esse relato, ele destaca esse papel crucial das mulheres que apoiavam, que acompanhavam, que sustentavam financeiramente o ministério não somente de Jesus, mas dos discípulos que estavam com ele. E essa prática, irmãos, ela antecede a formação histórica da igreja. Ela antecedeu. Se estamos aqui hoje, irmãos, graças a Deus por elas. Se a igreja está aqui hoje, isso aqui antecedeu a formação da igreja. Porque após eles, irmãos, vieram os apóstolos, aqueles que por eles seriam formadas as igrejas. Então veja, desde o princípio, o compromisso, irmãos, de pessoas em financiar a obra do Senhor. O compromisso de fazer, irmãos, com que a obra do Senhor ela tenha continuidade através da nossa contribuição. Em resumo, irmãos, o relato de Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3 é a citação de Hudson Taylor. Destacam a continuidade da prática de financiar a obra divina desde os tempos do ministério de Jesus. A participação financeira na missão transcultural não é apenas uma opção conveniente, mas uma expressão tangível da parceria do povo de Deus na expansão do reino. A confiança na providência divina
conforme expresso aqui por Hudson Taylor, incentiva nós, os crentes, a contribuir de maneira generosa, reconhecendo que a obra de Deus nunca será deficiente em recursos. Amém, irmãos? Conclusão da nossa lição. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo 2,4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no soleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Deus, Ele conta comigo. Deus, Ele conta com você. Irmãos, Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Não. Salmo de número 24, como nós sempre dissemos aqui. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Tudo é do Senhor. Tudo. E Deus, com o estalar de dedos, irmãos, poderia arrebatar todas as pessoas, mas existe a necessidade de nós fazermos a nossa parte, de nós termos o zelo e amor pela obra de Deus, pela vida das pessoas, e para isso Deus, Ele conta comigo e Deus, Ele conta com você. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos fazer uma oração.